a imortalidade da alma. Neste módulo, vamos estudar sobre os espíritos, a alma, escala espírita, progressão dos espíritos, perispírito, propriedades e funções do perispírito, o que acontece depois da morte, perturbação e percepções. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Nós existimos antes desta vida e continuaremos vivos após a morte física. Mas quem são os espíritos? Segundo a definição por eles mesmos dada, são os seres inteligentes da criação e povoam o universo. Constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos, o qual preexiste e sobrevive a tudo. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos. São, ao contrário, seres muito reais, com sua individualidade e uma forma determinada. Aqui podemos ver algumas imagens do filme Amor Além da Vida. Nele, o ator principal, ao desencarnar, regressa ao mundo espiritual e encontra a sua realidade espiritual junto a outros espíritos. O emocionante filme Ghost enfoca a imortalidade da alma, a continuidade do amor, as sensações depois da morte e a comunicação mediúnica. Além destes filmes, há também o filme Os Outros, em que espíritos ainda não têm consciência de que já desencarnaram. E o que seria a alma? Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores na questão de número 134 de O Livro dos Espíritos: que é a alma? E os espíritos responderam: um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Aqui temos uma ilustração do filme O Sexto Sentido, que retrata a condição de diversos espíritos após a sua desencarnação. Muitos ainda com plena consciência de sua última existência corpórea e com dificuldades de compreender que já pertencem ao mundo espiritual. Desde a antiguidade, os espíritos eram conhecidos por diversas denominações diferentes: gênios, duendes, demônios, anjos, sereias, fadas, deuses, semideuses, guias, guardiões. Allan Kardec pergunta aos espíritos: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Ao que os espíritos superiores responderam: simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Escala espírita. Allan Kardec vai elaborar uma tabela contendo uma classificação didática da escala espírita, aliás, muito próxima à escala dos antigos druidas. Ela se divide em 3 níveis principais. Vejamos. Na primeira ordem estão os espíritos puros, são os ministros de Deus. Existe uma segunda ordem, chamada de espíritos bons, e eles são espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e os benévolos. E os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, constituídos pelos espíritos batedores, espíritos neutros, onde estagia a grande maioria da humanidade, que não são nem bons nem maus, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e os espíritos impuros, com grande inclinação ao mal. A classificação dos espíritos é baseada no grau de adiantamento deles. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Agora vamos falar do progresso dos espíritos e saber como todos nós, espíritos, vamos nos aperfeiçoando e, ao consegui-lo, passamos de um grau inferior a um grau superior. Allan Kardec, na questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ao que os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria. A cada um deu determinada missão,
com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então os espíritos seriam como crianças. As mais rebeldes se conservam ignorantes e imperfeitas, mas todos atingirão a perfeição. Perfeição sempre relativa, pois só Deus é a perfeição absoluta. A doutrina espírita mostra-nos que todos nós temos um anjo bom, um guia espiritual, um espírito amigo que nos protege desde o nosso nascimento, que geralmente já nos conhece de outras existências, e podem ser pais, avós ou seres muito queridos que agora têm a tarefa de nos ajudar a progredir. Aqui vemos outra cena do filme Ghost e a questão de número 119 de O Livro dos Espíritos. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? A resposta é a seguinte: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Neste sentido, compreendemos que temos constantemente desafios na vida, mas também temos soluções. Perispírito. Há no homem, além da alma e do corpo, um laço que os liga, chamado perispírito. O perispírito, substância semimaterial, serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo físico. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Visualizemos no seguinte gráfico, de modo a entendermos melhor. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, perispírito, a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Já na questão 47, Allan Kardec pergunta: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Propriedades e funções do perispírito. Pode ser que esta ilustração do filme Ghost nos ajude a esclarecer algumas dessas propriedades. O perispírito, pela sua natureza etérea, matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. O perispírito tem as seguintes propriedades: expansibilidade, ou seja, adapta-se à vontade do espírito, tomando a aparência que deseja. Irradiação, é uma forma em torno do corpo físico, uma atmosfera que o pensamento e a vontade podem modificar em alcance e intensidade. A absorção, consegue assimilar essências materiais finas que oferecem ao espírito e possui as seguintes funções principais: personalizar o espírito, conserva sua individualidade, personifica o espírito, guardando-lhe a aparência de sua última encarnação. Princípio da comunicação mediúnica. O perispírito do desencarnado entra em contato com o perispírito do médium. Proporcionar ação do espírito sobre a matéria. Servir de veículo de união do corpo físico com o espírito. E, finalmente, arquivo reencarnatório. Registra as experiências de vidas passadas. O que acontece depois da morte? Allan Kardec interroga os espíritos sobre esse assunto. Eles comentam que no instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara, momentaneamente, conservando a sua individualidade e guardando a aparência de sua última encarnação. Aqui podemos ver imagens do filme Amor Além da Vida,
onde são descritas esferas espirituais muito semelhantes às descrições relatadas por alguns espíritos. Na pergunta 152 encontramos: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Ao que os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Os espíritos informam ainda que a separação da alma do corpo não é dolorosa, e geralmente o corpo físico quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. O codificador então questiona: o que acontece quando morremos? E os próprios espíritos nos contam que por ocasião da morte tudo a princípio é confuso. Ela se acha como que aturdida a alma, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. E mais, eles nos dizem que é muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte, pois depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Será que o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Muito obrigado pela sua companhia. Continue conhecendo a doutrina espírita. Até o nosso próximo encontro.